Antes de tudo, fé. Depois de tudo, Gratidão. E no meio, leia a Bíblia Cast. Muito bem-vindo, meu irmão, muito bem-vinda, minha irmã. Começando mais uma edição do Resumão Semanal, edição número 42. Estamos aqui presencialmente, né, Fernando, João 316, aqui visitando o nosso irmão Roberto Guerra. Nosso amado irmão Roberto Guerra cedeu aqui esse espaço para a gente gravar o episódio dessa semana e falar de Marcos, do capítulo 11 ao capítulo 16. Bem-vindo, João! A graça e a paz estejam com todos vocês. É com grande satisfação, Fernando, Daniel, que nós estamos dando início ao Resumão. E você é o nosso convidado a participar, deixando seu like, comentando, compartilhando conosco. Fernando, nunca esqueça, Fernando, que Jesus é a nossa esperança. Bem-vindo, Fernando. Obrigado, Daniel. Sempre a nossa esperança, João. E é um prazer muito grande poder estar aqui. É um privilégio, né? Poder falar de Jesus e saber que tantos irmãos estão aí acompanhando e também têm o mesmo sentimento que nós temos. Dizer ao mundo que Jesus é a nossa esperança. É a nossa Obrigado esperança. a vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Amém. Que maravilha, João. Daniel, sem muita delonga, Daniel, o que foi que aconteceu durante a semana? Marcos, foi uma a partir bênção. do capítulo 11, Daniel, diz aí. Capítulo 11 ao capítulo 16, que bênção, né? A leitura dessa semana, o grupo de leitura bombando, o grupo de leitura lá, ó, fervoroso, né, João? Né, Fernando? Comentando, compartilhando, aprendi muita coisa essa semana com os irmãos, tem sido uma bênção e eu já quero convidar você que não faz parte ainda do grupo de leitura bíblica, aqui, ó, na descrição desse episódio tem um link para você entrar e continuar a debater, né? Tem sido muito legal, tem sido muito edificante debater com os irmãos durante a semana. A gente não só lê, né, João? Né, Fernando? A gente não só faz uma leitura, a gente lê, debate, pergunta, comenta, né? E sempre aparece uma coisa ou outra que a gente fica aprendendo no grupo de leitura. Tem sido uma bênção. Faz reflexões, né? A gente fica, muitas vezes... Faz reflexões, Tem pontos que a gente para pensar depois, né? Não é? Tenho certeza É os irmãos bênção. também. É uma bênção. Então, isso é muito bom. Né, participe do grupo de leitura junto com a gente. Se você já faz parte do grupo de leitura, manda o link para alguém, convida mais pessoas para participar dessa comunhão online e dessa comunhão também presencial, como a gente está aqui na casa de Roberto, participando e comentando e falando da palavra de Deus. Mas vamos começar, né, pessoal? Vamos começar com o capítulo 11. Marcos, capítulo 11, foi o primeiro capítulo que a gente leu essa semana. E aí, João, qual é o seu destaque para esse capítulo? É bom relembrar, Daniel, que foi uma segunda-feira, o capítulo 11, muita comunhão, foi muita participação, e quando nós partimos para abrir a nossa Bíblia e examinar, podemos ver claramente que no capítulo 11 de Marcos, relembrando, Jesus ele entra em Jerusalém. Jesus dá uma lição na figueira, Jesus no templo, a lição, né? Jesus ele fala a parábola da lição e ele mesmo faz a explicação, né? Dá uma lição da figueira e, por último, a autoridade de Jesus. E eu fico nesse ponto, meus amados ouvintes. Eu quero compartilhar com você o versículo facinho, 11:33. 11:33 diz assim: o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. Essa é a pergunta de Jesus. Olha a pergunta, uma boa pergunta, né? Você já inicia com a sua participação. Eu quero que você diga aqui, responde aqui. Digita Exatamente. aí nos comentários, né, João? O batismo de João era do céu ou era do homem? Agora, você quer a minha resposta? Eu vou fazer feito Jesus, feito mestre. Olha lá o versículo, o outro versículo. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhe disse: eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Eu quero começar, Fernando, Daniel, você, eu quero começar falando sobre o batismo, só começando agora, mas se Deus assim permitir, eu quero finalizar com o batismo, do início ao fim é o batismo, lembrando que o batismo não é uma invenção de homem, aqui Jesus já mostra para você, tá certo? Então, preste bem atenção no resumão. Amém, amém. Olha aí, já começamos a falar de batismo, né? E aí, qual é a sua opinião? O batismo de João, né? Era de homens ou era de Deus? De Deus, né? O que é que você acha? A gente já debateu sobre isso essa semana, a gente tá relembrando. Vamos ver se vocês estão afiados aí, tá certo? E aí, Fernando, qual é o seu destaque para esse capítulo, meu irmão? Como a gente fala sempre, né, Daniel, João, todos que estamos ouvindo, são tantos assuntos, né? E eu
particularmente, muitas vezes eu faço provocações para mim mesmo, Daniel, João. Começa a perguntar coisas. Você perguntou aí, né, sobre o batismo. Eu fiquei pensando sobre a figueira. Quantas pessoas chegam para mim, muitas vezes, Daniel, João, e dizem, por que Jesus amaldiçoou a figueira? No versículo 12 aqui do capítulo Curioso, 11. né? Curioso, né? A gente fica pensando, Por que né? Jesus amaldiçoou a figueira, né? E aí, se não era tempo de figos, o próprio texto diz isso. E aí a gente vê que Jesus, ele não se agrada de simples aparência, né? Parecia que ela ia dar fruto, né? Parecia que dá frutos, mas não tinha frutos. E aí a gente começa a refletir, começa a pensar, não é só no momento da leitura que Daniel faz lá com os irmãos, pra gente, mas no momento seguinte a gente começa a pensar, será que estou dando fruto? Será que eu estou apenas aparentando? Será que eu estou realmente, né? Só aparência, né? Só aparência e sem conteúdo, então, né? É mais uma provocação, é verdade, um momento de reflexão, para a gente ficar pensando, analisando, né? Isso aí. São tantos assuntos, Daniel. Mas eu né? quero ficar... Marcos é maravilhoso, né? Exatamente. Eu quero ficar com essa reflexão da figueira e lembrando que Deus, ele quer de nós mais do que aparência. Muito mais. Né? Muito Daniel, mais por falar em figueira, você já tirou por acaso macaxeira? Tirei. Já tirei. Tive a experiência, né, de tirar a macaxeira aí junto com os Porque irmãos. a figueira lembra macaxeira. Né? É verdade. E a macaxeira é até mais surpresa, né? Porque a gente não sabe o que é que vai sair de baixo, né? A figueira, né? Mas é importante, João Fernando, realmente relembrar esse ponto da figueira, pessoal. Lembrando que Jesus aproveitou esse momento da figueira sem frutos para mostrar que nós precisamos dar frutos, né? Ele não se contenta, ele não se agrada quando algo que deveria dar fruto não está dando. Interessante que esse texto aqui, ele não é solto. A gente vai ver mais na frente Jesus no templo, né? Observando aquelas pessoas que estavam lá, né? Exatamente. Negociando e que aparentemente... Nesse mesmo capítulo, né? Nesse mesmo capítulo 11. E que aparentemente eles eram pessoas religiosas, santas, estavam fazendo a vontade de Deus, mas Jesus viu que eles não estavam produzindo frutos. Então, esse texto ele não está solto, não. Exatamente. Se a gente continuar lendo aqui todo o capítulo, a gente vê que está tudo amarrado. Isso. E Então, ele vai começar a falar da purificação do templo, né? Tudo isso que a gente precisa. Para a gente produzir frutos, né, Fernando? A gente precisa ser purificado, precisa ser santificado, precisa passar por esse processo, retirar as coisas, né, que atrapalham, né? Como ele saiu retirando lá do templo, né? E se a gente continuar falando, Oxe. a gente vai chegar no batismo. Vai chegar no No batismo, que irmão. João falou. É interessante. Não é? É só, eu gosto sempre de lembrar para mim mesmo que o resumão, apesar de ter o nome resumão, né? Aham. Ele é pouco para a gente conseguir muito pouco, fazer uma reflexão geral do assunto. Mas é muito fortalecedor, bom. porque, para mim, é uma provocação. Daniel. Sim, sempre. Dá vontade da gente fazer o resumão só do capítulo 11, né? Só ficar nele aqui, né? Porque é tanta coisa, né, pra gente explorar, né, pessoal? Mas a gente não fica também porque a gente já sabe que você já fez sua leitura, né? Que você já leu o capítulo 11, que você já debateu também com a gente. Isso aqui é só um complemento. Mas se você não leu ainda, né, leia, faça a sua leitura, né, que você vai aprender, você vai se edificar maravilhosamente como a gente se edificou, beleza? Esse foi o capítulo 11 de Marcos. Vamos agora para o capítulo 12. Capítulo 12 também foi uma bênção, muito conteúdo também. Não teve live, né? Foi um dia que não teve live, cada irmão fez a sua leitura na sua casa, mas também foi muito edificante, os irmãos compartilharam e eu já quero perguntar a João. João, qual foi o destaque aí desse capítulo 12, João? Daniel, é bom relembrar que o capítulo 12 de Marcos vai falar sobre a parábola dos lavradores. Vai ter a pergunta sobre impostos, vai ter a pergunta sobre ressurreição e vai ter o mandamento mais importante. Vai ter a pergunta sobre o Messias, Jesus e o mestre da lei e a oferta da viúva pobre. Mas o mais importante, o que é o mais importante? É o mais importante. É o mais importante que eu vou falar agora. Uma das cerejas do bolo de hoje. Quando você abre em Marcos, lá no versículo 30, Marcos, capítulo 12, versículo 30, está escrito: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua
força. E o segundo, ele diz: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E aí vem a pergunta. Veja a pergunta: você, meu amado ouvinte, você tem amado a Deus? Como você tem amado a Deus? É uma boa pergunta, porque quando você fala, você tem amado a Deus? Sim. E como é esse amor? Esse amor deve ser revestido de obediência, sim, de com pontos certeza. e outros pontos, não é verdade? Agora, na mudança de chave que eu faço a pergunta: e como Deus tem lhe amado? Olha aí, né? Pra gente pensar. Agora parou, né? Veja, você tem amado a Deus, como você tem amado? Agora, volta. Deus tem lhe amado. Deixa eu dizer um negócio para você. Olhe bem. Se Deus não lhe amasse, você não estaria respirando agora. Simples assim. Né? O ar que você respira é uma forma do grandioso Deus dizer: eu estou lhe amando. A gente está aqui, né, João, nesse dia ensolarado, né? Bonito. Da onde vem o sol, né, João? De onde vem, entende? Veja, o sol, o cafezão, o golão, olha, toma aí, já que tomou a semana, né? Toma esse golão aí, ó. Mais umzinho aqui, ó. Entende? Então essas são umas boas perguntas e reflexões, Daniel, Fernando, você. Deus tem lhe amado, não tenha dúvida. Você não tenha dúvida, porque é só você olhar ao seu redor os benefícios. Isso é uma demonstração. Falamos da figueira, lembramos da macaxeira. E você sabe como é que se planta a macaxeira, já né? tá vindo PP por aí, pessoal. Quando o João faz isso é porque já sabe que vai vir um PP com macaxeira aí. Né? Olha aí. Mas figueira, macaxeira. Mas é muito importante. Então, se a gente pegar a figueira junto com a macaxeira, deixa de ligeira, né? Mas é isso aí, Daniel. Demais. Então, essas perguntas que são necessárias. Que Deus, Ele tem nos amado e tem nos dado muito mais do que nós merecemos. Porque a sua graça e a sua misericórdia nos acompanha todos os dias. É a maior demonstração. Perfeito, João. Vamos sempre lembrar disso, né? Que devemos amar a Deus, mas não tenha dúvida que Deus te ama, né? Deus nos ama já, como ele falou. Se ele não nos amasse, a gente nem estaria aqui. Com certeza, João. Boa reflexão. E quantos assuntos, né? Muitos assuntos aí de Marcos 12. Qual foi que você escolheu aí, Fernando, para trazer para a gente hoje? Eu escolhi aqui o verso 38 do capítulo 12. Interessante, estou buscando sempre assunto que tem a ver com aparência. Deus nos ama, né? João disse aqui: Deus nos ama. A gente sabe o quanto Deus nos ama. E Jesus aqui, portanto, nos amar, no verso 38, ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Então Deus nos ama tanto que Ele abre os nossos olhos, né? E vai aí a minha reflexão mais uma vez. Cuidado, né? Nós devemos ter para não fazermos igual aos escribas, aqueles fariseus, as pessoas que achavam que a aparência... A hipocrisia, né, Fernando? A hipocrisia também, né? Então, assim como no capítulo 11, eu trouxe a reflexão da figueira, aqui a gente vê já os fariseus, mais uma vez. Então, eu vejo em Marcos, nesses últimos estudos que a gente tem feito, muito esse ponto. Claro, tem muitos pontos importantes, mas eu estou me parando e refletindo muito nesses pontos. Fazendo essa conexão com a figueira, né? Com a figueira, com a necessidade de a gente ter cuidado, para a gente não aparentar. E o pior que eu vejo, Daniel e João, é a gente se enganar. Porque, muitas vezes, irmãos, eu olho para muitos desses homens aqui e, de tanto eles praticarem, muitos deles já estavam cauterizados. Já associa, né? Já e pensa pensando que estavam corretos, né? O medo que eu tenho, muitas vezes, é de pensar que estou certo e desembocar no caminho... E cegar, né? Cegar, exatamente. Cair no buraco. Então, mais um ponto aqui que eu trouxe para reflexão. Amém.
Amém, Fernando. Realmente é um ponto importantíssimo, né, pessoal? A gente não pode viver de aparências e precisamos estar sempre verificando. Estou no caminho certo, né? Eu acho que essa é a pergunta, né? Eu tenho que estar sempre me perguntando, eu estou no caminho certo? Nunca feche sua mente para aprender, para ouvir de um irmão, para ouvir a palavra, porque muitas vezes a gente pode estar trilhando um caminho e se a gente se achar certo o tempo todo, a gente nunca vai querer ouvir outra pessoa, né? E pode estar no caminho errado e, perigoso, né, Fernando? Daniel, João, você, irmão, está aí nos ouvindo? Interessante. Aí vem a pergunta muitas vezes: como é que eu vou saber se estou no caminho certo? Às vezes a gente encontra pessoas e elas juram, né, que estão no caminho certo. É simplesmente olhar para Jesus, irmão. Olhar para Jesus. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Amém, amém. Que bênção, Marcos capítulo 12, pessoal. Vai lendo aí, vai comentando, vai deixando o seu like também, tá certo? Importante, enquanto a gente vai falando aqui, você vai comentando, você vai interagindo e você vai deixando seu like também aí para ajudar a gente a cada vez mais espalhar a palavra de Deus para mais e mais pessoas, beleza? Vamos lá para o capítulo 13, então. Marcos capítulo 13, foi um dia que eu fiz a live, né? Teve a live aí com os irmãos, né? Eu li junto com o pessoal, também teve muito aprendizado, muita edificação, muito conteúdo para a gente debater aqui. Eu quero saber de João 3,16, qual foi aí o tema que você escolheu para trazer, João? É vigiar. Antes de vigiar, é bom relembrar que o capítulo 13 de Marcos capítulo 13 fala sobre destruição, perseguição, o grande sofrimento, que é um bom ponto, um grande sofrimento, é a lição da figueira, o dia e a hora, né? E Jesus fala da sua morte e ressurreição. É esse ponto que eu quero. É o versículo 37. O que, porém, digo a vocês, digo a todos, vigie. Aí, meu amigo, aí é uma cereja que está no bolo. Vigie. Importante vigiar, né, João? Então, o que significa vigie? O que significa vigiar? Você tem vigiado? Vigiado para quê? Veja, para a volta de Cristo. Então, quando ele vai voltar? Não sabemos, mas devemos estar vigiando. Veja, o que Jesus está dizendo, o que eu digo para você, eu digo para todos, vigie. Então, meu destaque é você ficar de sentinela, você ficar atento, você ficar como aquele vigia no alto da torre, qualquer movimento, olhe, esteja aqui. Então, vigiar é o meu destaque, Daniel. Amém, João. Seria muito bom, né, João, se o ladrão, quando viesse, avisasse, estou chegando, né? Seria muito bom, né? Bater na porta, né? Seria muito bom, a gente iria se preparar, seria ótimo, né, pessoal? Tem gente que usa essa passagem de Marcos, capítulo 13, né? Jesus está falando aí, pessoal, de uma tribulação que ia vir para os discípulos. Aí tem gente que pega essa passagem e diz, olha, quando Jesus estiver voltando vai acontecer isso, não vai acontecer isso, né? Tem gente que vê uma guerra, tem gente que vê um terremoto e diz, olha aí a volta de Jesus. Não vai ter aviso, não vai ter aviso, certo, pessoal? Jesus deixou claro isso para a gente em muitas passagens, mas em Marcos 13, né, Jesus fala, ninguém sabe o dia nem a hora, nem ele sabe. Ele diz, nem o filho sabe, somente o pai sabe. Então, vigiar, pessoal. Vigiar para mim, né? Essa palavra vigiar significa manter o foco, manter a concentração, não perder o foco, né? Aquela pessoa que vigia, se ela dormir do ponto, né, João? Se ela dormir, acabou. O que é que vai acontecer, né? Então, manter o foco sempre, estar o tempo todo, né, no caminho, se perguntando, estudando, né, o tempo todo sabendo se você está, porque quando Jesus voltar, realmente não vai ter sobreaviso, não vai ter nada, né? Ele simplesmente vai aparecer. Você falou algo interessante. Vigiar é uma das questões, é estudar. E eu quero que você que está chegando aqui pela primeira vez, acesse a página da Escola da Bíblia. É www.escoladabiblia.com. Ou você pode ligar direto, nosso amado Roberto está lá, né? É 3231-6861. São diversos cursos. Se você chegou aqui agora, acesse a página, sempre temos aulas começando, temos curso novo, então não deixe. Chegou aqui pela primeira vez, Escola da Bíblia, é uma das formas de você estar vigiando. Com certeza. E aí, Fernando, qual foi o seu destaque, qual foi a sua mensagem aí, Fernando, para esse Marcos 13? Daniel, João, Marcos 13, capítulo 13, versículo 1 e 2. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse, mestre, que pedras, que construções? Mas Jesus respondeu,
Você está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O discípulo olha assim, vê aquele monumento que era o grandioso, né, grandioso templo de Jerusalém. Devia ser lindo, né? Devia ser lindo. E diz: mestre, que pedras, que construções, admirado. E Jesus diz: olha, nada disso vai ficar. Você está vendo isso aí? Essas construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra. Aparência, irmão, mais uma vez, né? Eu quero provocar. Né? Boa. Estou gostando aí, viu, Fernando? Essa sua conexão aí, né? Provocando, porque veja, aparência, construção bonita que até o discípulo disse: olha que grandioso. Parece que vai ficar para sempre, né? Para sempre, Jesus, não tem nada que fique aí. Então, irmão, Jesus vai estar mostrando o que vai acontecer, diz para eles o que vai acontecer. E aí, eu viro a chave para o meu irmão João. Vigiar, né, meu irmão? Vigiar. Olho aberto. Para a gente não se enganar. Como você disse, Daniel, muitas vezes, a gente pode até pensar que na hora da agonia, na hora do desespero, vai chegar alguém e vai dizer: Daniel, chegou, João, Fernando. É agora, né? Não vai ter nada disso. Então, mais uma vez, eu fico com essa provocação, né? Aparência, cuidado com a aparência. Amém. Eu preciso disso. No caso agora, eu até faço uma conexão, Fernando. A aparência das coisas terrenas. Né? As coisas terrenas têm essa aparência de que vão ficar para sempre, de que é melhor, né? De que é mais prazeroso. Né? A gente sempre está buscando as coisas terrenas, achando que a gente vai levar, né? Tem a aparência que a gente vai levar, mas a gente não fica com nada e tudo se acaba, né, Fernando? Interessante. Aquele templo ali era onde as pessoas estavam abusando e aparentemente parecia estar adorando a Deus. E Jesus chega e diz: ó, tem nada de adoração aí, né? Tem nada de adoração. Mais uma vez, aparência. Que bênção, pessoal. Esse foi Marcos capítulo 13, aqui o resumão desse capítulo maravilhoso. Que bênção, pessoal, que bênção. Vamos falar agora de Marcos capítulo 14, mas antes eu quero dar um alô, né? Vamos falar com os irmãos que participaram, né, no episódio passado, né? Episódio passado, muita gente aí deixando seus comentários, participando, e eu quero dar um alô aqui para quem deixou o comentário no episódio 41, tá certo? Então, ó, se você não deixou o comentário ainda, aproveita que a gente vai dar um alô aqui para os irmãos e você deixa o seu também, que no próximo programa a gente vai dar um alô para você também, e a gente fica muito feliz, né, Fernando, de saber que os irmãos estão gostando, estão participando, né, estão se edificando, né, Fernando? Rapaz, é ótimo. No programa Jesus é a Nossa Esperança, todo sábado, Daniel, João, quando os irmãos ligam, mandam uma mensagem no WhatsApp, dizendo: oi, estou assistindo, estou ouvindo. Demais, né? Meu irmão, a gente fica feliz. A gente não se sente sozinho, né? Não se sente sozinho. E sabe que a palavra de Deus está chegando, né? Chegando, meu irmão. Isso é muito bom. Você então, não sabe o quanto você é importante. Amém, amém. Então participe, ó. Participe como Marilu, por exemplo. Marilu deixou o seu recado aqui no programa passado. Ela colocou: pais amados, Deus abençoe para que possamos nos edificar cada vez mais. Valeu, Marilu. Sônia Lima também deixando aqui a mensagem. Um abraço para a Sônia, falando: que lindo poema, Daniel. Nasceu mais um poeta. Olha aí, Sônia. Ainda não, viu, Sônia? Calma aí, calma aí. Né? Foi só a primeira vez que eu tentei ali fazer o poema do cego, né? Graças a Deus deu certo, não foi, Fernando? Mas poeta, vou chegar lá, um dia eu chego lá, viu? Um dia eu chego lá, viu, Sônia? Valeu aí pela participação. Ela colocou aqui: muito bom meditar na palavra junto com vocês. Já estava contando as horas para mais um resumão. As lives são maravilhosas, gratidão. Valeu, Sônia, continue aí contando as horas. A gente também, né, fica ansioso para, né, ter esse debate aqui legal, descontraído com os irmãos, e cada vez que a gente se reúne, né, João, para, né, com a palavra de Deus na mesa, como a gente está agora, sempre é maravilhoso, né? Maravilha. Sempre é um momento edificante, né, João? Maravilha, Daniel, isso aí. Quem mais, Daniel? Quem mais? Olha aqui, agora sim, poeta, viu? Poeta, agora sim, ó. Neide Cavalcante deixou, olha aí, nossa irmã Neide, nossa poetisa, né? Deixou aqui também um comentário: graça e paz a todos, assisti no gravado, amei o poema de Daniel, valeu, Neide. Gente, estou super triste porque não fui receber o meu diploma. Neide, vacilou, hein, Neide? Vacilou, olha aí, ó. Né? A história é comprida, mas eu sei que o tempo é corrido. Sábado estarei na Escola da Bíblia e levo os poemas que preparei. Amém, valeu, Neide. Inclusive já está aqui, viu? Já está aqui o seu poema. Daqui a pouquinho vai ter o poema de Neide pra gente. Valeu, Neide. Ó, esse ano não pede certificado, viu, Neide? Esse ano quero ver você lá recebendo seu certificado, beleza?
Quer falar alguma coisa, João, para Neide? Não, eu estou dizendo que maravilha, faça como a aluna da Escola da Bíblia, nossa irmã Neide, enviando o seu poema. Manda o seu poema aqui, ó. Tô com o de Neide aqui, mas eu quero ver o seu também participe, aqui. Eu quero ver cheio aqui essa mesa, cheio de poemas. Hashtag ajude Daniel, Me ajude aí, tá certo? Meu irmão, tem um texto que a irmã Neide mandou para mim, que tem o título A Fé que Provoca Loucuras. Opa aí, que bênção. Meu irmão, deve ser belíssimo. Só pelo título, viu, Fernando? Não vou ler hoje, não será hoje, mas Deixa guardado. Deixa guardado. A fé, começa a pensar. A fé que provoca loucuras. Só pelo Imagina, título, meu irmão. Fiquei curioso. Olha, Muito bom. Futuramente eu vou ler esse texto Amém. para vocês poderem também se regozijar, como dizem alguns irmãos. Uma bênção, pessoal. Vai mandando aí, tá certo? Não só nele, quero ver mais pessoas. Eu sei que Hilda também mandou algo para mim, tá certo? Hilda mandou, tá? Vai tentando aí, veja, eu tentei, né? Eu fiz lá também, eu não sou poeta, mas, ó, sai alguma coisa, ó. Se você, né, tentar, eu sei que vai sair alguma coisa. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue, viu, pessoal? Tenho certeza. Vai mandando aí pra gente, beleza? Ó, Miriam também deixou mensagem, um abraço pra Miriam. Um abraço pra Marta, Lúcia, Marta Cruz também participando, dizendo muito bom estar com vocês no resumão. Sueli Ferreira também deixou aqui a paz do Senhor. Minha mãe sempre ligada aí no Leia a Bíblia Cast. Valeu, mãe. Robson também deixou mensagem. Ele colocou, adoro o resumão, que Deus continue abençoando vocês. Amém, Robson, valeu. Você continue conectado aí junto com a gente. Sônia Lima falando também que gostou muito do poema de Fernando. Olha aí, lindo poema, Fernando, parabéns. Jorge, nosso amado Jorge também, ó, fiel, né? Nosso amado Jorge também fiel aqui no resumão. Ele colocou, boa noite, irmãos, mais um resumão edificante. Que Deus abençoe a todos. Valmira também chegou por aqui, ó, comentário de Valmira. Valeu, Valmira, boa noite, graça e paz. Que bom ter você aqui com a gente, Valmira. Eliane Ribeiro. Eliane passou um tempo, né, sem poder fazer a leitura e ela me falou essa semana que voltou com tudo aí, não foi, Eliane? Fazendo a leitura, que maravilha, viu? Que bom ter você de volta na leitura e no resumão aqui também. Ela colocou paz de Cristo. Já estava com saudade de participar do resumão, muito edificante, amém, valeu, Eliane, muito bom ter você de volta. E é isso, pessoal, deixa aí seu comentário que próximo episódio a gente vai dar o alô para você também, não é isso, João? Vamos falar de Marcos 14, João? É bom relembrar Marcos 14, preste bem atenção, tem muito Jesus, eu vou falar aqui, ó, Jesus em Betânia, Jesus avisa Pedro, Jesus no jardim do Getsemane, Jesus é preso, Jesus diante do conselho, Pedro nega Jesus, viu a quantidade de que eu falei de Jesus? Isso dá um PP, viu? Quando aparece aqui muito Jesus, aí eu coloco, sabe? Mas o que eu queria tratar hoje é sobre a ceia. Então, a ceia do Senhor, eu fico neste ponto, no versículo 22, 14 e 22, versículo para você meditar. Preste bem atenção. Enquanto Jesus comia, Jesus ele pegou o pão e abençoou e partiu e lhes deu, dizendo, tomem, isto é o meu corpo. Meu amigo, é uma cereja do bolo, a ceia do Senhor. Então, o que significa a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é importante para você. Todos os domingos, você se reúne com os outros irmãos para partir a ceia. É um momento, a gente precisa saber o que é o pão, o que simboliza o pão, o que simboliza o suco. Você sabe, quando é que você toma a ceia? Algo importante. Todo domingo, sim ou não? Comenta aqui, eu tomo a ceia todo domingo. É importante saber o que é, né, importante né, o que é. Não é? Quando você examina as escrituras, não é? Você vai ver que no primeiro dia da semana, não é? Se faz a ceia. Isso. E é necessário. Aí veja a importância. Então, o que eu trago hoje é algo importante, é sobre a ceia do Senhor. Pesquisa, medita, estuda, procura irmãos maduros, né? Lembra, você vai procurar o irmão maduro na última instância, porque a palavra de Deus, ela é a base. Já tem, né? Porque às vezes o irmão, a gente acredita que ele está maduro, mas ele ainda não amadureceu o suficiente. Então, a gente parte da graça e não da lei. A lei fala algo, mas a graça é diferente. Então, é bom observar, meus amados irmãos, a ceia do Senhor. Às vezes, algumas pessoas estão na congregação, vê o pão passar,
e come o pão sem saber o significado daquele pão. E tem outras pessoas, que nesse caso aqui eu quero tratar, que está na congregação, não se batizou e participa da ceia. É algo para pensarmos. Como é isso? Veja, se o pão é o corpo de Cristo e você está em comunhão, você tem que fazer o que ele disse. Tanto é que a gente volta para o batismo. Você não pode tomar a ceia se não for batizado. Sim ou não? Comenta. E aí a gente Vamos vai tirar estas dúvidas, né, João? conversando. É um assunto porque é um importante assunto aí, né? importante. A ceia do Senhor é Verdade. uma questão importantíssima. Quando a gente não dá importância de ir se reunir no domingo, nós não participamos da ceia. E é algo... É importante. E Jesus falou tanto, né, sobre a ceia exatamente. também, né? E um ponto que eu quero trazer da ceia, entre muitos outros, é que a pessoa tem que examinar. Se você não tomou a decisão do batismo, qual o sentido comer o pão e tomar o suco? Se você não fez o que Jesus disse, porque Jesus disse... Eita, Não vai ter sentido nenhum. Jesus disse assim, ó, quem crê e for batizado será salvo. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Por hora, estamos no Amém, 14, amém. a ceia do Senhor. Olha aí, a ceia do Senhor. E se você tiver alguma dúvida a mais, tá certo, pessoal? Se você quer se aprofundar sobre esse tema da ceia do Senhor, procura algum de nós, né? Pode me procurar, pode procurar João, pode procurar Fernando ou qualquer outro irmão, como ele falou, que a gente vai abrir a palavra de Deus junto com você e a gente vai ver o que a palavra diz sobre isso e aí você vai tirar todas as suas dúvidas, né? Para a gente não estar fazendo algo, né, de forma errada, né? De forma incorreta, que não vai, né, gerar sentido nenhum para a gente. Tema importante aí, né, Fernando? E você? E se o irmão, Daniel, João, Sim. se o irmão não participa da reunião na Boa Vista ou nas igrejas de Cristo, ele pode procurar a escola da Bíblia. A escola da Bíblia é o lugar certo, meu irmão. Vai tirar todas pra as gente dúvidas. tirar dúvida, aprender com irmãos maduros. Não chamo nem de professores, mas irmãos maduros, que têm conhecimento, não só de ensinar porque leu, mas porque vive. Isso. Eu sou testemunha disso, porque eu aprendi lá com os irmãos e me serviu muito, João, Daniel. Não, com certeza. Então, com certeza. eu digo sempre aos irmãos, escola da Bíblia, os irmãos lá, eles vão aprender com irmãos que vivem. E com a Bíblia, né? Com a Bíblia, E com a com a Bíblia. Amém, amém, Fernando. E o capítulo 14, Daniel, mais uma vez eu vou trazer à tona. Opa, a figueira. Figueira. Aparência. Olha aí. Aparência. Deixa de figueira. Jesus, no capítulo 14, versículo 3 a 9, Jesus é ungido em Betânia. Uma mulher chega, quebra um perfume e dá um banho em Jesus. Molha, lava os pés de Jesus, seca. Alguns ficaram indignados lá. Esse perfume podia ser vendido e distribuído com os pobres. Mas quem era a mulher? O que aquela mulher fez, Daniel, João, você, meu irmão, não era comum, não era uma coisa normal. Então, aos olhos dos que estavam ali, indignados, criticando, aquela mulher não tinha nenhum valor, não tinha nada. Mas Jesus, ele conhece o coração de cada um de nós, né? Amém. E no verso 6, Jesus vai em defesa da mulher. Quer dizer, quem olhava para a mulher não dava valor, achava que ela não tinha... Olha a aparência, né? Aparência. Aparência de novo. Mas Jesus olha... O olhar de Jesus, ele ultrapassa os limites terrenos, os limites da carne, né? Vai no coração. Aí Jesus vai aqui, o verso 6. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz. Por que é que vocês estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Então Jesus, ele enxerga mais. Jesus sabe discernir o que é certo, o que é errado, o que é aparência, o que não é. E eu achei muito interessante. Mais uma vez falando em aparência. Jesus foi, quando nos criticavam, Jesus foi em defesa da mulher e enxergou o que muitos não enxergavam. Então, mais uma vez... Uma bênção, né? uma bênção. Realmente, Mais uma Jesus vez. vê justamente, né, mais profundo, né? A gente só consegue ver a aparência mesmo, né? Mas Deus, ele vê
o interior de cada um de nós, né? O que é mais importante. Maravilha, pessoal. Esse foi Marcos capítulo 14. Olha aí, vai deixando aí seu comentário, vai deixando o seu like, vai participando, né? Que a leitura tem sido uma bênção. Estamos finalizando, na verdade, o Evangelho de Marcos, tá certo? Mas, ó, a gente vai passar o ano todinho aqui ainda, se Deus quiser, comentando da palavra de Deus, outros evangelhos, outros livros também. Vai ser uma bênção, beleza? Vamos falar agora de Marcos capítulo 15, né? Foi mais um dia de live. Por falar em live, pessoal, todas as lives que eu falo aqui, se você está chegando agora, todas as lives ficam aqui nesse mesmo canal. Você pode pesquisar aqui no canal que vai estar lá gravada todas as lives que a gente já fez, inclusive agora também de Marcos 15, tem uma live onde eu leio junto com os irmãos e a gente analisa todo o capítulo, tá certo? Aqui a gente não consegue passar por todo o capítulo, mas se você procurar a live, vai ter lá a leitura do capítulo completo, a gente comentando, meditando e analisando lá, beleza? E aí, João, como é que foi aí o seu destaque para Marcos capítulo 15? É bom relembrar que Marcos capítulo 15 fala sobre Jesus diante de Pilatos. Jesus, ele é condenado à morte, os soldados zombam de Jesus, vem a crucificação de Jesus, a morte de Jesus e o sepultamento de Jesus. Então, vou ficar com o ponto Jesus diante de Pilatos. Meu amigo, o versículo 13, 15 e 13, me chamou muita atenção e foi muito discutido também na live. Daniel falou algo muito interessante e eu fiquei com esse versículo. Versículo 13 diz: eles gritaram, crucifique. Imagine, Daniel falou, eu vou voltar, né? É bom relembrar o que Daniel disse, né? É bom relembrar o que Daniel disse, né? Daniel pegou um criminoso, um assassino e libertou. E Pilatos não sabia o que ia fazer com Jesus. E aí ele fez, mas ele, o que é que faz? As pessoas disseram logo, crucificam. E aí eu quero trazer para hoje, para esse domingo que você está vendo e qualquer dia que você chegar nesse vídeo. Como se crucifica Jesus hoje? Como é? Pense um pouquinho. Mais uma das perguntas para fazer uma reflexão. Meditar, né? Como é que se crucifica Jesus hoje? Você tem crucificado a Cristo, sabe? Quando a gente, por exemplo, cristão, que a gente nega que não é cristão, que a gente fala algo que não é verdade, isso toda vez você está crucificando Jesus. Jesus está sendo crucificado, sabe? Isso é um momento também importante, como foi falado lá num capítulo anterior, a ceia. E esse hoje, muitas vezes, eu, sabe, crucifico a Cristo novamente, quando eu tenho... Toda vez que a gente peca, né? Toda vez que a gente está colocando ele lá. Amém, amém, é verdade, né? Eu fico, muitas vezes as pessoas fazem associação com os pregos na cruz, né? Tem gente que faz assim, ó, a cada vez que eu peco, é uma martelada, né? Que Jesus leva lá, né? Um cravo lá em Jesus, mas pessoal, Jesus carregou todos os nossos pecados, Jesus só estava lá pelo meu pecado, né? Pelo seu pecado, sabe? É importante a gente meditar nisso também, e quando a gente lê Marcos 15, né? Tudo que ele passou, né? Tudo que ele sofreu por causa dos nossos pecados. É triste, mas é um capítulo bom para reflexão, né, Fernando? É verdade, Daniel, é verdade, João, é interessante. Todo capítulo é muito interessante. Eu meditei muito nesse ponto aqui, entre o versículo 1 e 5, quando Pilatos, né, quando Jesus está diante de Pilatos. Chega ao ponto que o povo grita, crucifica-o, né? Mas eu achei interessante aqui, João, eu vou ler esse versículo de 1 a 5, só para a gente ter noção aqui. Diz assim: logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos. E lá, escribas, fariseus, anciãos, prendem Jesus. Interessante que o texto diz aqui que Jesus nada respondia. Perguntaram, você é rei dos judeus? Jesus disse, o Senhor está dizendo isso. E depois Jesus não respondeu mais nada, ficou calado. Eu achei interessante que mais tarde, todos ficaram admirados. Por quê? Jesus não se defendia. Quem de nós passa por uma situação e a gente não tem o desejo de se defender? Sempre quer, né? Falar, revidar, né? Argumentar, né? Jesus não se defendia. E aí eu volto àquele mesmo ponto que eu comecei. Por que Jesus não se defendia? Jesus já tinha uma caminhada.
Jesus conversava com os fariseus, com os anciãos. Jesus entrou no templo. Jesus viu a aparência deles. Jesus sabia que eles jamais iriam... Não ia adiantar, né? Repensar. Não ia adiantar. E é interessante que Jesus sabia que aquele gesto dele, calado, como ele diz lá na lição da figueira, ia mover montanhas. Aquele gesto de Jesus, de não falar nada, sabendo que ele sabia que ninguém ia mudar. Então ele se manteve calado e ele sabia que aquele sacrifício que ele estava fazendo ali iria mover muitos montes, muitos corações, que a gente sabe mais tarde aconteceu. Se a gente for ler Atos, né? A gente vê lá em Atos, né? Muitos se batizaram quando tiveram o sentimento. Então, o que me chama mais uma vez a atenção é esse ponto. Jesus ser silêncio, né? Questionado, e ele sabendo de como eles eram, ele se manteve em silêncio, mas sempre com um propósito, né? E chegou até nós, né? Chegou até nós esse silêncio, né? Esse silêncio de Jesus, interessante, né? Quando as pessoas dizem assim, o silêncio ecoa, né? Ecoa. Não faz sentido, né? Mas veja, né? E ecoou no coração de muitos que crucificaram. Aqueles que dizem, crucificam. Ecoou, mais tarde, lá quando Pedro fez o pronunciamento, né? Em Atos, que a gente vai ler futuramente, eles perguntaram, né? E o que faremos, irmãos, né? Então vê que aquele silêncio de Jesus, aquele sacrifício, aquela visão de Jesus, de entender que aqueles homens não sabiam o que estavam fazendo, né? Teve um resultado. Então é mais um momento de reflexão interessante. Perfeito. Legal, Fernando. Esse silêncio de Jesus, realmente eu lembro que na live eu comentei. Eu sou uma pessoa que eu falo demais, né? E aí eu sempre preciso cada vez mais aprender, né, a falar menos, né? Precisamos, né? Em muitos momentos o silêncio é importante. Em muitos momentos, como veja que momento importante para nós, o momento mais importante para a nossa salvação, para a humanidade, foi o que Jesus fez, né? Silêncio total, né? A gente precisa aprender cada vez mais com Jesus e como eles ficaram admirados, né, Fernando? Porque, veja, se eu começo a argumentar com o irmão, se eu começo a debater, ninguém fica admirado, porque é o normal, né? Uma discussão hoje em dia é normal, mas você vê alguém calado, em vez de se defender, chama a atenção das pessoas e a gente precisa ser a diferença, realmente, no mundo. Esse foi Marcos capítulo 15, pessoal, Marcos capítulo 15, uma bênção também. E Marcos 16, em Marcos 16 também, né? O último capítulo de Marcos foi uma leitura no sábado, né? Geralmente a gente só lê de segunda a sexta-feira, mas o grupo de leitura de vez em quando tem uma leitura no sábado, foi dessa vez Marcos 16, para a gente fechar com chave de ouro aí esse evangelho maravilhoso. E eu já quero perguntar a João aí, qual foi o destaque, João, de Marcos 16? Se você tivesse perguntado a Fernando, ele ia falar sobre aparência. Isso é com certeza, olha né? Aí. Mas eu vou para o batismo, onde eu comecei. Eu disse, olha, eu vou começar com o batismo, se é de Deus ou de João, né? E agora eu quero que você leia comigo o versículo 16. E nunca esqueça, Marcos, capítulo 16, versículo 16, que diz, quem crê e for batizado será salvo. Quem não, será condenado. Palavras de Jesus. Então, a importância que é o batismo. Qual é o resultado quando você é batizado? Caso você não seja batizado, qual é o resultado? Você está correndo qual risco? Então, do começo ao fim, o batismo é importante. Não fazer da ceia, tá certo? O seu devido valor e também fazer de todo jeito. Eu não sou batizado e como pão, participo da ceia. Não faz sentido. Você tem que confessar diante dos homens que Jesus é o Senhor e Salvador. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que descer as águas e esperar conosco a volta dele. Então, procure uma congregação mais próxima da Bíblia e não mais próxima da sua casa. Esse é o meu convite e esse convite é mais uma cereja do bolo. Não esqueça, Marcos 16, 16. Marcos quem 16, crê, fácil lembrar, né? É, fácil 16, lembrar. 16. Quem crê e for batizado será salvo. Você pode encontrar vários argumentos, várias linhas, até porque foi assim no tempo de Jesus.
E quando Jesus perguntou, tá certo, me diga, o batismo é de Deus ou é dos homens? Eles não souberam. Eles não souberam. E veja, era uma liderança religiosa, era um movimento. Então preste atenção. Hoje, se você chegou aqui, dê uma atenção ao batismo. Só vou dar mais um exemplo final. Sabe quem foi batizado? O próprio Deus encarnado, o Verbo. Ele veio sem nenhum pecado e ele foi. E João disse, mas como é isso? Deixe que se cumpra a justiça de Deus. Meu amado, sabe por que Jesus ele foi batizado? Para que você hoje não procure argumentos. Lembre, Jesus é a nossa esperança. Amém, amém. Que bênção. Olha aí, né, pessoal? Fechando com chave de ouro. Começou com o batismo, né, João? Terminou com o batismo também. Quem crê e for batizado, né? É importante aí. Não é só quem crê, né? Tem uma a mais aí, tá certo, pessoal? Tem gente que só pega a primeira parte do versículo, né? Quem crê e for batizado, né? Se não fosse importante, a gente não ia ver tanto falando sobre isso na Bíblia, né, João? Quando você fala em crer, é lógico que tem a fé, mas a fé, ela tem que ter a obra. Então, eu creio em Jesus, eu me arrependo dos pecados e eu faço a obra. E qual é a obra? Meu amigo, é mostrar aos outros através... A primeira obra, né? A primeira obra, através do seu batismo, descendo as águas. A primeira obra que você faz, né? Você já foi batizado? Comenta aqui o seu nascimento. Maravilha. E todos três vai dizer algo para você. Eu vou começar e depois eles dois vão repetir, nada combinado. Mas preste atenção. É preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. Amém, glória, amém. Glória. Nasça de novo através do batismo. E aí, Fernando, qual foi o seu destaque aí desse capítulo? Muito bom, João, muito bom. Eu poderia ficar por aqui, parar por aqui, mas não, vou falar mais um pouco. Por favor. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16, é isso, João? Perfeito. Maravilha, Fernando. Mas eu vou provocar ainda mais, Daniel. Eita, esse Fernando. Vou terminar esse capítulo provocando. Vamos lá. Jesus ressuscitou. E no domingo, versículo 9, Jesus ressuscitado de manhã, cedo no primeiro dia da semana. Apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Meu irmão, será que Maria Madalena cria? Será que ela creu em Jesus? Será, né? Foi a primeira pessoa que viu Jesus depois dele ter ressuscitado. Se ela foi batizada aqui, o texto não diz. Mas, se ela creu, se ela teve Jesus fez esse milagre na vida dela. E aí eu fico pensando, Daniel, João, a primeira pessoa, uma pessoa, né? Que privilégio, né? Que tinha expulsado 7 demônios dela. Será que essa pessoa era complicada, meu irmão? Será que a vizinhança, João, será que o mundo olhava para ela de algum jeito assim esquisito? Mas não, os olhos de Jesus é diferente, irmão. Entrou, viu nela algo que os homens não via, e ela foi privilegiada, ver Jesus. Mais uma vez eu fico observando como Jesus consegue ver além da aparência. Sempre se eu olhasse para ela, eu dizia, aquela ali não. Mas Jesus... A gente quer distância, né? Muitas vezes, né, distância. E ela foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Isso nos mostra que a gente precisa analisar as coisas com os olhos de Jesus. Que bênção, que bênção. Não. Com certeza, né? É difícil, né? É difícil, meu irmão. É por isso que eu me sinto provocado, João. Eu me sinto provocado, Daniel. Não é porque eu faço, é porque eu sou provocado. Ele nos provoca. Precisamos a agir como Jesus, a olhar para o irmão que a gente às vezes discrimina, que a gente às vezes não quer perto da gente, que a gente aquele ali já foi. Então, foi esse ponto, João. Mas quem crer e for batizado será salvo. Será salvo. E quem não crer será condenado.
Que bênção, pessoal. Que maravilha. Fechando com chave de ouro, então, né? Como eu falei, dá vontade de a gente falar. Tem tanta coisa a mais nesses capítulos, tá, pessoal? A gente fica aqui se segurando, mas a gente precisa escolher um aqui, né? Para não ficar tão longo. Mas que bênção poder compartilhar com vocês um pouco mais dessa palavra. E como é gostoso, como é maravilhoso, como é prazeroso, né? Estar aqui debatendo, conversando. E sempre a gente faz uma reflexão, né, Fernando? Em nós mesmos, né? Em cada um de nós aqui, que a gente precisa cada vez mais se aproximar de Jesus, né? Ter o caráter de Jesus, os olhos de Jesus, tudo de Jesus, né? Que bênção. Crer, né, e ser batizado. Marcos 16, 16. Fácil demais de lembrar, não é isso, pessoal? E agora vamos para aquela parte, já estou aqui com o meu café preparado para ouvir o pré-poema. Hoje tem 2 poemas, tá certo, pessoal? Tem o poema de Neide, vou ler daqui a pouquinho. Obrigado, Neide, me ajudando aí, né? Neide me ajudando, continue me ajudando aí, tá certo, pessoal? Estou gostando aí, Neide já ganhou um ponto aí na média, vai me ajudar. Depois tem o poema de Fernando, sempre maravilhoso também, mas antes dos poemas tem o quê, João? O PP. PP, pré-poema, tá contigo, João. Meu irmão, o resumão foi tão bom, fomos tão além, né? Meu irmão, o resumão foi tão bom, eu falei tanto de Jesus, aí eu volto a falar dele. Jesus entrou em Jerusalém, fomos muito além. Jesus foi no templo e eu viajei no tempo. Jesus deu uma lição da figueira, caso você queira ou não queira. Teve parábola, lavadores, impostos, ressurreição, teve muita coisa, meu irmão. Teve destruição, perseguição, ressurreição, negação. Leia tudo de novo, meu irmão, minha irmã. Avisa a vizinhança que Jesus é a nossa esperança. Aê, maravilha, muito bom, muito bom. Olha aí, mas teve de tudo, né, João? Teve perseguição, teve negação, teve muito Jesus, teve tudo, né? Fomos muito além. Jesus entrou em Jerusalém, ó. Olha aí. A gente foi muito além. Muito bom, muito bom. Olha aí, pessoal, pré-poema já, né? Tudo certo aí, maravilha. Como sempre, João pegando aí os motes, né, da semana. E agora vamos para o primeiro poema, né? O poema de Neide, né? Que Neide me ajudou aqui. Eu não sei fazer poema, tá, pessoal? Eu fiz aquele lá naquele dia. Foi um improviso, mas agora sim, um poema de verdade. Olha aí, o poema de verdade de Neide, tá certo? Ó, Neide Cavalcante contribuiu, como eu falei, eu quero ouvir o seu poema também. Traga aqui que a gente, né, eu vou ler aqui, vai me ajudar aqui a não ficar só olhando, tá vendo? Agora eu vou poder recitar também esse poema maravilhoso. O título desse poema é Quem é Jesus? Quem é Jesus? De Neide Cavalcante. Preste atenção, ó. Quem é Jesus? Nosso Cristo não é de prata nem de ouro, de barro ou papelão. Ele é o mais rico tesouro que guardamos no coração. Seu principal objetivo era sua vida a entregar, para permanecermos vivos e do inferno nos livrar. Veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Foi escarnecido, humilhado e numa cruz encravado. Pedro o negou, os amigos o abandonaram, sozinho ele ficou e mesmo assim tudo suportou. O Senhor se entregou, foi sepultado, ao inferno ele desceu, foi ressuscitado e por nós ele venceu. E o Cordeiro, que o pecado tira do nosso coração, desceu como cordeiro, mas voltou como leão. Quem é Jesus? Sobre isso tenho perguntado. Pedro, divinamente inspirado, respondeu: verdadeiramente és o Cristo, o Filho de Deus. O próprio Pai, o Deus eterno, lá no Jordão, ele mesmo respondeu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. João o viu no meio dos castiçais, brilhando como o sol em sua força maior. Ele é fogo, ele é água, é presença, é evidência, excelência, formosura, é a chave, é a porta, a entrada, a saída, é a força, a coragem. Ele é tudo, ele é vida. Jesus é o Cordeiro Santo, o guarda de Israel, é o autor da vida, é a ponte para o céu. Ele é soberano, que age com justiça e amor. Ele não é outro, senão o grande eu sou.
Que bênção, Amém. né? Maravilha, Daniel. Maravilha. Fiquei arrepiado Maravilha. aqui com esse poema de Neide. Arrasou, viu, Neide? Parabéns, né? Nos edificou muito aí. Palmas para Neide, né? Ó, palmas para Neide. Valeu, Neide. Que bênção, né? Olha aí, eu nunca que eu iria fazer um poema desse, viu? Ó, tô longe, viu, Neide? Mas me edificou muito. Me edificou muito aqui esse poema. Vai estar no e-book. Vai estar no e-book, né? Vai estar no e-book. Tem um aí projeto tá preparando novo aí, tá preparando um livro, pessoal, digital aí, só com os poemas. E ó, isso aqui vai pro livro também. E com certeza o poema de Fernando, mais um poema aí maravilhoso também, que sempre nos edifica. E aí, Fernando? Eu quero antes comentar o poema da irmã. Favor. Simplesmente edificante, muito demais. edificante. Que Deus continue abençoando as irmãs, né? Amém. Que ter esse dom, Uma poder bênção se mesmo, expressar, né? Não é? Maravilhoso. Expressar, isso é uma expressão mais muito edificante. Eu fiz um poemazinho aqui pequeno que diz assim, que o título é O Olhar de Jesus. Diz assim: em suas buscas diárias, tentando encontrar a luz, olhe sempre para o mundo com um olhar diferente, com o olhar de Jesus. Jesus olhava e via de um jeito que ninguém vê. Jesus olhava para a alma, coisa que um homem qualquer nunca consegue fazer. Com o olhar de Jesus, você muda seus conceitos, refina a percepção, define o bem e o mal, o perfeito e o imperfeito. Com o olhar de Jesus, não tem lugar para malícia, ninguém age com maldade, o mal se converte em bem e ninguém faz injustiça. Foi o olhar de Jesus que enxergou no coração de Maria Madalena sentimentos que outro homem não via valer a pena. Foi o olhar de Jesus que viu em mim e em você coisas que o mundo inteiro talvez não consiga ver. E por isso ele morreu, para a gente poder viver. Amém. Que bênção. Me arrepiei maravilha, também. Maravilha, Daniel. Maravilha, muito bom, Fernando. pessoal. Rapaz, fechando com chave de ouro. Foi dois o poemas, olhar de Jesus. Foi o olhar de Jesus. Jesus que viu em mim e em você. Que coisa maravilha. que o mundo... Maravilha. Ninguém consegue esse olhar de Jesus. Maravilha, Daniel. Esse olhar de Jesus é... O olhar de Jesus, eu fiquei pensando, Daniel, João, o olhar de Jesus atravessando as fronteiras Sim, total. da carne, Ele atravessando entra, né? Ele e vendo no coração de Maria Madalena, no coração da Maria, da mulher, no coração de cada um, o mais sincero sentimento, né? Verdadeiro. Amém. Que nós, homens, não conseguimos ver. Nunca conseguiremos. Foi no olhar de Jesus e foi no seu olhar com o resumão. Daniel, maravilha. Deixa seu like aí, viu? Porque foi no olhar de Jesus. Pessoal, vamos nos despedindo então. Mais um episódio do Leia a Bíblia Cast. Ó, esses poemas maravilhosos. Eu vou tentar colocar nas lives dessa semana, hein? Essas lives aí eu vou tentar repetir aí esses poemas que foram maravilhosos. Continue me ajudando, continue mandando, que a gente vai mandando. Teve o poema de Hilda. A Hilda mandou também para mim, mas eu deixei guardado também, Fernando, pra gente ir soltando aos poucos, né? Eu quero fazer um estoque, né? Eu quero fazer um arquivo aqui. Vão mandando e a gente vai lendo aos poucos, tá certo, irmãos? Fiquem com Deus, excelente semana e continuem firme na leitura. Próximo Leia a Bíblia Cast, Evangelho de Mateus. A gente vai, né, debater aqui Evangelho de Mateus. Fiquem com Deus, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Maravilha.